Estou batendo um papo com o pastor e jurista Osman Rodrigues Salles, ele que é integrante do Movimento Nacional em Defesa da Vida e da Família, que congrega entre seus cabeças, lá em Brasília, por exemplo, o senador e ministro Marcelo Crivella, o senador Magno Malta, entre outros representantes, inclusive o deputado Henrique Afonso, entre outros parlamentares federais do Brasil e do nosso estado. Doutor Osman, no bloco anterior ele fez uma pergunta sobre o aborto. O que pensa o movimento sobre o aborto? Existem situações em que o movimento entende que é preciso entender o aborto, permitir o aborto, como o caso de estupro, fetos anencéfalos? O que o movimento pensa disso? Bem, Alain, eu não tenho um posicionamento de toda a frente parlamentar, e nem de todos aqueles que têm essa posição, os líderes das igrejas, nem. Mas eu tenho um posicionamento pessoal. Eu acredito que o aborto, nós já temos no Brasil a legalização do aborto em alguns casos. Anencéfalos, por exemplo. Fetos foi o Supremo agora que permitiu, e também no caso de estupro, né? Mas a nossa posição e a minha pessoal é de que mesmo nessas situações pode haver, não deveria haver o aborto, né? Por quê? Pois é. No caso, por exemplo... Porque do estupro? Pela questão natural, né? O estupro é um crime hediondo. Todos nós somos Causa contra. um trauma na mãe, aquela criança seria fruto de uma situação terrível, traumática, enfim. Bom, esse é o argumento que tem do outro lado. Do outro lado. Mas também não deveríamos, ou não devemos, causar um dano muito maior por causa desse crime. Porque o aborto, ele exterminar uma vida, é tirar uma criança. Porque aqui eu não quero falar, por exemplo, de feto, como um segmento da ciência chama, ou de embrião. Como é que o movimento chama? Nós chamamos de bebê. É uma criança. A partir de quando é bebê para o movimento em defesa da vida? A partir da fecundação. Essa é a posição de todos aqueles que têm esse pensamento, que é o pensamento cristão, que é o pensamento baseado na Bíblia. Então é o pensamento natural. É uma criança, é uma vida. Por que ele deve pagar pelo crime de uma outra pessoa, mesmo sendo seu pai? Mas aí os movimentos em defesa do aborto dizem não, a mulher tem o direito de dispor do seu próprio corpo. Do seu próprio corpo, tudo bem. Nós entendemos também que a mulher pode dispor do seu próprio corpo, até o limite em que ela não se levante contra outra vida. Que seria a vida do bebê. A vida do bebê. Quem vai proteger esse bebê? Que é indefeso, totalmente indefeso, exatamente isso. Por que nós temos que exterminar, matar e assassinar uma criança por causa de um crime? Então nós não concordamos. Seria aquela tese de um crime não justifica o outro? Não justifica, exatamente isso. E o pior, porque o aborto é provavelmente um dos piores crimes, porque a própria mãe concorda com aquele assassinato. Ela que deveria protegê-lo. Certa vez... É claro que não foi a concepção adequada, correta. Não foi E é claro que nós repudiamos a questão do estupro, né? E dos fetos anencéfalos, aqueles em que um exame clínico minucioso indica que aquela criança não sobrevive porque nasce anencéfala, ou seja, sem cérebro. Porque é uma hipótese que não se efetiva em todas as situações. Existem situações de que mesmo uma criança com alguma deficiência, né, ele pode trazer uma série de benefícios para aquela família. Porque tem pessoas que acham que aquilo é um peso, tem outras que não. Acham que aquilo ali foi um presente de Deus e não querem se levantar para tirar aquela vida. É a questão da eutanásia também, de você desligar um equipamento, que é o tiro de misericórdia naquela pessoa. Né? Então nós não concordamos. De pessoas que estavam em coma profundo, em que foi autorizada a eutanásia, a família não praticou eutanásia, casos inclusive já publicados em revistas de grande circulação nacional, e que a pessoa voltou à vida. Coisas assim, são raros os fatos. São raros, mas acontece. Mas é uma hipótese médica, é uma sugestão médica, não é uma coisa exata. Não é? A criança não morreu, não está morta. É um ser humano que precisa ser projetado e deve ter todas as oportunidades de vida de qualquer outra pessoa. Doutor Osman, neste fórum que acontece a sua abertura no dia 15 de fevereiro, na sexta, e no sábado, dia 16, acontecem alguns seminários. É verdade. Os seminários eles serão na Igreja Renovada, a partir das 8 da manhã. Quais são os temas desses seminários?
Pois é, Alan, na verdade você falou fórum, mas chama-se Encontro Estadual em Defesa da Vida e da Família. Então a abertura vai ser na sexta-feira, no dia 15, a partir das 19 horas, na Catedral Batista do Bosque. Então vão estar lá as autoridades do Estado, o governador do Estado, os senadores aí que você já mencionou, parlamentares, os poderes representados do Estado. Então será uma abertura institucional deste encontro estadual, porque esse encontro vai acontecer em todas as capitais do Brasil. É um movimento nacional. É um movimento nacional. Como já diz o nome. Mas os senadores farão uso da palavra também, falarão sobre o cristão e a sociedade, isso na sexta-feira. No sábado, das 8 às 13 horas, acontecerá então o seminário na Igreja Renovada, aqui próximo da Isaura Aparente, né? Então, os temas, as palestras que acontecerão lá serão as seguintes: as políticas públicas e a legislação que interfere na vida. Legislação que interfere na vida. Esse caso do aborto, por exemplo. Caso do aborto, né? É um exemplo. A questão também do infanticídio. Do infanticídio, né? Que já nos reportamos aqui. Qual outro seminário? O outro seminário o tema é as políticas públicas e a legislação que interfere na família. Aí entra outro tema polêmico, que eu sei que é um dos estudos e um dos temas que são levantados por esse movimento. Casamento entre pessoas do mesmo sexo e o PL 122. Exato. Por que o movimento é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Por várias razões, né, Alan? Razões doutrinárias, razões morais e razões naturais também. Porque a família, eu chamo de família natural. A família natural é um homem, uma mulher e seus filhos. Porque ela tem a possibilidade de proteger a sociedade, porque ela é a célula fundamental da sociedade. Inclusive o Papa Bento XVI, o atual Papa, ele se pronunciou dessa forma, né, sobre o risco de se constituírem outros tipos de famílias, né, que não poderão ter a mesma posição ou não poderão ser entendidas como esta célula fundamental da sociedade. Mas os movimentos gays, os movimentos em defesa dos direitos LGBT, afirmam que eles têm o direito de formar família, já que sua orientação sexual é por pessoas do mesmo sexo. O movimento não estaria sendo assim, então, antidemocrático, na opinião dos movimentos? Bom, este é um argumento que eles colocam. Eu colocaria o seguinte: dois tipos de direitos eles estão querendo. Eles estão querendo o reconhecimento da lei no mesmo nível da família natural, que é a família de um homem e uma mulher e seus filhos, né? Eles querem o mesmo. Ocorre o seguinte, que uma união entre um homem e outro homem, e uma mulher e outra mulher, é diferente de uma união entre um homem e uma mulher, né? É diferente fundamentalmente, é fundamentalmente diferente e também é biologicamente diferente. E deveria e deve ter um tratamento diferente. Por exemplo. Sim. Pode falar. Nos Estados Unidos agora recentemente, alguns estados americanos, a legislação americana permite que seus estados legislem sobre alguns temas, algumas situações, e alguns estados americanos aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Do outro lado, na França, houve uma grande mobilização, principalmente em Paris, da população francesa contra essa proposta de legalizar ou de permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, inclusive com o apoio de grupos homossexuais franceses. Certo. A questão é a questão política, né? É uma questão política. O senhor vê que a questão é política? Eu vejo muito mais pela questão política, é um movimento mundial, é político. O Obama não tinha sido eleito ainda quando ele se declarou, ele se posicionou assim. Favorável. Né? Favorável. Aquilo ali foi um ato político, né? Ele estava diante de uma eleição que ele queria muito e agora se elegeu, né? Tem também lá os socialistas lá da França também, que é uma questão política. Nós temos partidos no Brasil, alguns partidos que têm isso no seu ideário, né, no seu plano, no seu programa de atuação sobre essas questões. Mas nós entendemos que é diferente. E se é diferente biologicamente, se é fundamentalmente diferente, deve ter um tratamento diferente também na lei. Senão nós não vamos proteger a sociedade. Imagine, como é que esta família, vamos imaginar uma família de 2 homens ou uma família de 2 mulheres, né, podem realmente proteger a sociedade, trazer a existência à próxima geração. Não tem como. Mesmo que manipule a ciência, mesmo que tente fazer coisas do ponto de vista biológico, né, com embriões, que nós também somos contra a manipulação de embriões, porque não são embriões, são crianças, são seres vivos que estão ali, não podem ser descartados uns e tomados outros. Nós achamos que esse tipo de manipulação é indevido, não é? Células-tronco, por exemplo, o uso de células-tronco. O movimento tem um posicionamento sobre isso? Sim, contrário à
a esse tipo de utilização de células embrionárias, que é o problema da manipulação de embriões. Células troncos ou células adultas, placentárias, etc. Se não estiver manipulando os embriões, então, na nossa opinião, somos de acordo. Agora, se pegar na vida, se manipular a vida, se descartar a vida, não é? Como se descarta qualquer coisa. Como se descarta um objeto, alguma coisa, chamando eufemisticamente de outro nome, né? Como feto ou como embrião ou outra coisa mais. Na verdade, ali tem uma vida, né? Ainda assim, eu estava dizendo, esse tipo de família, por hipótese, né? Teria que buscar o outro sexo para poder ter os seus filhos, porque eles querem o seguinte, querem que a lei diga que eles estão no mesmo nível da família natural e eles querem também fazer a adoção, adotar crianças, né? Então nós achamos que isso aí, a lei deve fazer diferenciação, sim. O movimento então defende que a própria legislação brasileira determine o que é família e que também proíba grupos ou pessoas que têm uma união estável, pessoas homossexuais. O movimento pretende que a lei proíba que eles adotem crianças? Ou não? Ou deixa como a lei está? Não, eu não sei, eu não entendo esse pensamento, eu não sei exatamente essa posição. Mas eu poderia dizer o seguinte, que essa questão dos homossexuais, o nosso regime jurídico, já dá todo o tratamento que eles precisam, né? Eles podem doar os seus bens, eles podem passar para alguém, eles podem fazer contratos, eles podem viver a vida que eles querem. Nós não somos contra, eu não sou contra pessoalmente, né? Eu não quero que meus filhos sejam, né? E não concordo com eles se estiverem vivendo dessa forma. O fato é que, do ponto de vista de quem quiser ser ou viver isso, não há problema. Nós não somos homofóbicos, né? Eu não sou. Né? Por isso que eu não aceito aquela história de que você pensar diferente, você já está sendo preconceituoso. Não, essa questão precisa ser discutida. E nós discordamos dos políticos que, quando se elegem, não discutiram essas questões na política, nas eleições, e quando chegam lá no governo ou no Congresso, querem impor para a sociedade brasileira, que é cristã, fundamentalmente cristã, conceitos e modo de vida que nós não concordamos e nem discutimos nas eleições. Por exemplo, o presidente Lula, quando estava para entregar o cargo, entregou ao Congresso Nacional um projeto de autoria do Executivo, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos, que traz no seu bojo todas essas questões que nós impugnamos, nós não entendemos como corretas. Mas isso não foi debatido. Não foi debatido nas eleições, exatamente. Então, nem legitimidade política não tem. É uma maneira, inclusive, de ludibriar a sociedade brasileira, que é essencialmente cristã. 85% da sociedade brasileira não concorda com essas coisas. Pelo menos é o que nós sabemos. Doutor Osman, todos os cristãos de todas as linhas cristãs, católicos e evangélicos estão convidados para esse evento? E até não cristãos. Nós convidamos a todos para este encontro estadual em defesa da vida e da família, sexta-feira, agora dia 15, às 19h30, na Catedral Batista do Bosque. E também o seminário, no outro dia, que tem um outro tema também, Alain, que é a laicidade do Estado num país cristão, né? O Estado é laico, mas o país, a comunidade, a nossa nação, ela é cristã, né? Como se desvirtuar as duas coisas? Exatamente, né? Isso. Então isso será debatido, mesmo porque o Estado é uma ficção da lei, né? O Estado existe aí, mas tire as pessoas das instituições e não teremos instituições. Verdade. Nós precisamos entender que nós somos uma sociedade cristã, um país cristão, né? Esmagadoramente cristão, e essa maioria precisa ser ouvida e precisa ser respeitada. Com a presença dos senadores e o ministro Marcelo Crivella, senador Magno Malta e outras autoridades, o próprio governador Tião Vena já também confirmou sua presença. Doutor Osman Salles, pastor Osman Salles, muito obrigado pela sua vida. Obrigado por levantar temas tão polêmicos aqui no Gazeta Entrevista. Viu? Não, na verdade, eu não queria, não. Eu fui instigado. Eu fui escolhido, né, por uma comissão. para tocar em temas tão polêmicos. Mas muito obrigado pela sua vinda mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do programa. Eu espero você. Até já.